Olá, pessoal. Meu nome é Mônica Capelli. Eu sou professora da Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, e pesquisadora e professora do programa de pós-graduação em administração aqui da universidade. E hoje eu vim apresentar para vocês os resultados de um projeto que nós desenvolvemos aqui no núcleo de pesquisa que eu coordeno, que se chama NEORGS. O NEORGS é o Núcleo de Estudos sobre Organizações, Gestão e Sociedade, que funciona no programa de pós-graduação em administração da UFLA. O nosso projeto foi financiado pela FAPEMIG, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa de Minas Gerais, e ele trata das carreiras no esporte coletivo e paradesportivo de alto rendimento. O que fazer quando se para de competir? Então, a gente vai apresentar para vocês um pouco desse projeto. Essa é a equipe do projeto que participou da execução. Temos eu como coordenadora e vários outros doutores, doutorandos, mestres e alunos de iniciação científica envolvidos no projeto. Os objetivos gerais da proposta são trabalhar a temática sobre as faces do trabalho nas sociedades contemporâneas, aqui no nosso núcleo de pesquisa. Aqui nós temos estudado carreiras que não são tão convencionais e tradicionais, como, por exemplo, essa proposta de pesquisa de estudar a carreira no esporte. Pretendemos, com isso, construir conhecimento sobre trabalho e carreira em diversos tipos de organizações e formatos, e estudar a temática em diferentes tipos de modalidades esportivas e paradesportivas. A nossa questão de pesquisa é a seguinte: como é feita a transição entre a carreira esportiva do atleta de alto rendimento para uma nova carreira após o sucesso como desportista ou paradesportista nessas competições? Ou seja, o que o atleta de alto rendimento faz em sua carreira quando ele para de competir nas competições profissionais? A gente sabe que é uma carreira que termina muito cedo em termos de idade, seja por opção do atleta, seja por falta de contratos, ou mesmo por ele ter se lesionado. Então, o que ele faz após isso? A gente subdividiu, então, os objetivos dessa pesquisa em objetivo 1, que é compreender como ocorre a transição de carreiras de atleta de alto rendimento de esportes coletivos, e o objetivo 2, que é compreender a carreira de ex-atletas paralímpicos brasileiros por meio de sua trajetória de vida. A gente já tem um projeto anterior que foi estudar a carreira de ex-atletas de esportes individuais. Por isso que a gente não trata desse tema aqui especificamente, mas quem tiver mais interesse pode nos contactar ou procurar os resultados das nossas pesquisas aí pela internet. A parte 1, que é a pesquisa com ex-atletas de esportes coletivos, envolveu atletas que já interromperam suas participações em competições esportivas de alto rendimento e atuaram em modalidades de esporte coletivo. E as modalidades que a gente conseguiu sujeitos de pesquisa que quisessem participar da nossa pesquisa foram voleibol, futebol, handebol e basquete. Os principais resultados dessa pesquisa. Na maioria dos casos dos ex-atletas, não há planejamento para essa transição de quando eles terminam de competir. Então, aí a gente já pega uma questão importante, que é eles despertar nos atletas de alto rendimento essa necessidade de se planejarem para suas transições de carreira. São carreiras que são iniciadas muito cedo, normalmente quando eles são crianças, e por isso eles não pensam muito no futuro, eles pensam apenas em viver aquele momento do sucesso e das realizações das competições de alto rendimento. A transição ela não é vista por eles como um final de carreira, mas é vista como novas possibilidades de trabalho se dedicando ao esporte de maneiras diferentes. A grande maioria deles continua envolvida em atividades relacionadas aos esportes. A pós-transição é um período muito difícil, não é fácil. Eles precisam de trabalhar a reflexão, renascimento e redescoberta, e muitos deles precisam de ajuda profissional para fazerem essa transição. Tem a questão de gênero e étnico-racial que está muito presente no esporte.
Então, as mulheres negras, elas são discriminadas no contexto do esporte, seja em termos de possibilidades de contrato e atuação, ou em termos de menor remuneração. E a maternidade é um desafio para elas, porque envolve o principal instrumento de trabalho do atleta, que é o corpo. Então, além do período de licença, dos treinamentos para a maternidade, enfim, envolve dúvidas e questões sobre quando retornar aos treinos e como será esse novo papel de conciliar a maternidade com as competições. Enfim, a carreira no esporte é uma fonte de insegurança para os atletas, mesmo os atletas de alto rendimento, porque o tempo como atleta e o retorno financeiro no Brasil, eles são marcados por muitas incertezas e contradições. A segunda parte do nosso projeto foi com os atletas paralímpicos. A gente pesquisou sujeitos, atletas com algum tipo de deficiência congênita, física e visual, do esporte individual, que competiram em pelo menos uma edição dos Jogos Paralímpicos e que não atuam mais como esportistas de alto rendimento. As modalidades utilizadas foram atletismo, judô e natação. Bom, então vamos seguindo na nossa pesquisa para mostrar os principais resultados dessa parte. A carreira no esporte dos atletas paralímpicos tem algumas características específicas diferentes dos demais atletas. Então, ela está muito relacionada à versatilidade, à contínua adaptação e resiliência entre esses atletas paralímpicos, visto que muitos deles têm dificuldade de acesso aos esportes, aos recursos, e mesmo são mesmo desacreditados pelas próprias famílias. E para isso, então, eles precisam de ter essa resistência, essa resiliência para continuarem no esporte. É uma aprendizagem e realizações que vão para além do trabalho, pois eles conseguem trabalhar uma expansão da sua identidade como pessoas produtivas e de valor, visto que as pessoas com deficiência sempre sofreram de muita discriminação e a partir do momento em que eles conseguem se desenvolver nos esportes, conquistar questões, conquistar coisas que muitas pessoas não conseguem conquistar, eles se sentem mais produtivos e valorizados. A trajetória de vida deles é permeada pela movimentação em muitas ocupações e empregos diferentes, mesmo fora do esporte paralímpico, como ocorre no modelo de carreiras sem fronteiras, porque eles precisam estar sempre buscando formas de se sustentarem, porque viver somente do esporte paralímpico ainda não é uma possibilidade para todos. O caráter instável da carreira gera um grande desejo de estabilidade e segurança para eles, que são características dos modelos tradicionais de carreira, mas que, porém, não estão presentes aí no esporte paralímpico. Apesar do crescimento do esporte paralímpico no país, ainda há muitos desafios, e, segundo eles, um dos principais desafios é a classificação funcional, que é um quesito particular dessa carreira, que tipo de categoria que aquele atleta, para-atleta, com aquela determinada deficiência, aquele grau de deficiência, está apto para competir. Então, ainda há muitas questões relacionadas a essa classificação funcional que podem refletir no tempo e no desenvolvimento de atuação desse atleta e também na própria percepção que ele tem de si mesmo. Bom, finalmente, as considerações gerais que a gente tem para apresentar é que a carreira no esporte possibilita um desenvolvimento integral do atleta, tanto em termos profissionais como pessoais, físicos, culturais e interpessoais. Ela proporciona reflexões para eles sobre si mesmos e sobre o seu lugar no mundo e na sociedade. E a partir da atuação desses atletas, muitas pessoas se inspiram neles, eles são fonte de inspiração para as demais pessoas e eles sentem a responsabilidade disso.
tanto que muitos se ocupam depois de pararem de competir como palestrantes, como treinadores, coaches, e gestores de ONGs, né, organizações não governamentais de apoio, normalmente de esporte para crianças carentes, enfim, uma série de possibilidades aí para fomentar o esporte no nosso país. Bom, essa foi só uma síntese, né? Foi só um pequeno resumo dos nossos resultados de pesquisa, mas a gente pede que vocês busquem mais os produtos da nossa pesquisa. Temos o nosso Instagram, o nosso e-mail, o site da universidade, onde estamos locados, para que vocês possam entrar em contato conosco e aí a gente conversar mais sobre a nossa pesquisa e divulgar para vocês os artigos, as participações em congresso, as palestras, todas que a gente tem relacionadas a esse tema. A gente agradece novamente à FAPEMIG pelo financiamento e apoio da nossa pesquisa. Muito obrigada, um beijão para todo mundo.